Fernanda, como você tem avaliado a atuação do governo do estado, da prefeitura de Porto Alegre e do governo federal nessa conjuntura? A reação tem sido apropriada e depois eu queria perguntar sobre o tamanho dessa tragédia e o que poderia ter sido evitado. Mas primeiro eu queria pensar na reação agora, depois do incidente. Eu acho que a urgência, evidentemente, é salvar vidas, né, Haroldo? Eu acho, e óbvio, isso não exclui. Ao mesmo tempo, a gente vê a consequência do desinvestimento, né, nos serviços públicos, na defesa civil, porque um dos grandes problemas foi a ausência, o pouco efetivo, né, de servidores da defesa civil, do corpo de bombeiros, a infraestrutura, de lanchas, botes, aeronaves, enfim, né, claro que veio do governo federal e veio inclusive de outros estados, que teve muita solidariedade do povo, que é incrível, assim, muita gente nos abrigos, muita gente fazendo marmita, fazendo doação, etc. E muito importante isso, porque, né, mostra que estamos lutando para salvar vidas e para respaldar as pessoas, e ao mesmo tempo a gente sabe que quando resolve a primeira parte, sai da imprensa, e aí tem a segunda fase, que é a fase da reconstrução, que em geral é esquecida. Veja, tinha famílias do Vale do Taquari que estavam recém-reconstruídas suas vidas e são atingidas de novo, né? Tem pessoas de São Sebastião que recém tinham comprado, e o trabalhador comprou do seu bolso, teve liberação de FGTS da outra vez, e agora o Lula anunciou corretamente, de novo, antecipação de Bolsa Família, liberação de FGTS, né, enfim, que é bem importante, mas já é verba do trabalhador, né? Eu tenho insistido desde o ano passado que a gente precisa de um auxílio emergencial, porque é justamente quem não tem praticamente responsabilidade com as mudanças climáticas que paga a conta depois, né, com a sua televisão, com a sua geladeira, com a sua casinha, ou pior, com a vida, né, que essa é irreparável, essa não tem nada que repare, porque geralmente as populações mais vulneráveis, mais pobres, né, que são atingidas, né, de forma mais brutal. Então, eu acho que eu tenho uma definição, o negacionismo climático, aqueles que, como Trump, Bolsonaro, essa turma que combateram e combatem a ciência e fomentam o desmatamento, o garimpo ilegal, leis que flexibilizam. Tu sabe, nós vivemos isso no último governo aqui no Brasil, a gente sabe que o Trump diz que não existe aquecimento global, aquela coisa toda, que é um escândalo, e tem o negacionismo neoliberal, que reconhece, mas que segue sem investir na rede de infraestrutura para ter um plano de defesa civil urgente, para ter infraestrutura para atuar, para ter formação civil para isso, para ter recursos, né, para estruturar esses planos de emergência climática que são urgentes e, ao mesmo tempo, para concluir, os que fomentam a flexibilização ambiental. Tu imagina que em 2019 nós tivemos que enfrentar o governo Eduardo Leite para não ter uma mina de carvão na região metropolitana de Porto Alegre, uma mina de carvão, que é algo mais poluente, mais atrasado. Então, o negacionismo neoliberal também tem impactos, porque essa lógica de código florestal, de flexibilização, de avanço sobre os nossos biomas, produz uma situação ainda pior. Eu quero concluir, Haroldo, já respondendo a tua terceira pergunta, se seria evitável ou não. Agora, é óbvio que o Rio Grande do Sul choveu uma média de chuva que foi muito grande, né? E ao mesmo tempo ao mesmo tempo em várias cidades do estado. Então, agora no calor é evidente que isso tem um impacto agora. Desde 2009, a ciência nos fala, o IPCC, eu fui na Conferência do Clima em Copenhague, em 2009, todos os movimentos que trabalham com clima e, sobretudo, cientistas alertavam sobre os impactos do aquecimento global no Rio Grande do Sul. Qual era um deles? Aumento de ciclones extratropicais. O ano passado nós tivemos 2 no Rio Grande do Sul. A estiagem em determinados momentos. O ano passado, janeiro, nós tivemos estiagem muito pesada. E, óbvio, agora essas chuvas, essas mudanças climáticas que são parte, e aliás, a pior catástrofe ambiental do Brasil e da história do Rio Grande do Sul. Então, são desde 2009, sabe? Agora, nesse ponto que nós estamos, não tem mais a discussão de não ter mudança climática. Não existe mais. O ano passado, 2023, foi o ano mais quente da história. Da história. E foi o ano que mais emitiu gases poluentes.
quando a gente está falando há muito tempo que tem que reduzir, que tem que ter um plano de urgência climática, que tem que preservar a floresta, aí na Câmara dos Deputados votam o marco temporal, que é uma devastação enorme, votam projetos que flexibilizam ainda mais o Código Florestal, votam os campos de altitude que pode destruir um espaço, uma extensão inteira do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, em todos os biomas brasileiros, Cerrado, né, aqui o Pampa, a Mata, bom, enfim, para te ver a gravidade da coisa. E isso que a gente está discutindo agora, se vai ser pior ou se vai ser menos pior. E mesmo o menos pior, tem que ter atuação agora para reduzir a emissão de gases poluentes, para preservar o meio ambiente e, claro, para ter um protocolo de urgência, né, equiparação, estrutura na defesa civil, investimentos nas nossas estatais. A privatização custa caro para o povo. A Equatorial, por exemplo, em janeiro foi um escândalo com o povo gaúcho, que ficou dias sem luz. Agora nós estamos vendo o sucateamento do DEMAI, o que está causando em relação ao atendimento e fornecimento de água, e o DEP, que foi extinto, que era o Departamento de Esgotos Pluviais, foi extinto no governo Marquesan. Sabe que eu fui vereadora aqui em Porto Alegre, nós enfrentamos essa extinção, eu, Roberto Robaino, o Alex Fraga, naquele momento, foi incorporado numa outra secretaria e, na prática, perdeu a estruturação. Tu poderia ter uma política permanente de drenagem, dragagem, que não é que ia resolver, mas ia ajudar a escoar mais rápido. Então, a mitigação do impacto poderia ser bem menor, isso é evidente. Agora, ao mesmo tempo que agora é salvar vidas, eu estou preocupada com os 45 minutos depois disso, que significa a política de alimentação, a reconstrução de vias, rodovias, hospitais, escolas, a reconstrução da vida das pessoas. É preciso um auxílio emergencial para que as pessoas possam se levantar, né, porque as pessoas saem dupla, triplamente endividadas e com toda a vida perdida. Então, né, tudo que da casa, etc. É isso. E, claro, o pior dano é a vida, que essa, como eu disse, é irreparável. Mas é isso. Imagina, para os nossos ouvintes, né, 336 cidades atingidas, você tem regiões, 140 rodovias ou totalmente ou parcialmente interrompidas, tem problema de escoamento de alimentos, de chegar alimentos nas pessoas, muita gente sem água, sem luz, sem internet. Então, é uma dificuldade grande. Nunca vi o aeroporto ficar fechado, vai ficar fechado até o dia 10 de maio, tem que ficar, porque a pista está cheia de... Eu não estou criticando, só estou mostrando para quem não está aqui o tamanho do impacto, né? O tamanho das consequências e as previsões do tempo e da ciência com relação à demora para escoar é também preocupante. Começa a reduzir devagar e lentamente, exatamente quando começa a chover, né? Começa a torcer para não chover muito, mas ao mesmo tempo tem que registrar e equiparar essa rede de solidariedade, confiscar e garantir jet ski, barco, mais gente trabalhando nos resgates, né?